Matt Murdock é um garoto que acaba sofrendo um acidente e infelizmente fica cego. Ao passar dos anos, ele desenvolve certas habilidades e se torna um herói conhecido como Demolidor. Essa é a premissa da série originalmente lançada em 2015 pela Netflix. E depois de tanta série com uma qualidade questionável, eu decidi voltar e olhar uma das primeiras séries para ver se é tudo isso mesmo. E para discutir melhor, eu trouxe meu amigo no vídeo de hoje. Então já fica confortável, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, João, pra ti, Demolidor, o que tu me diz? Cara, Demolidor representa bastante coisa pra mim. Demolidor, eu sempre gostei do herói, eu nunca tinha visto nada. E, cara, foi muito surpreendente, eu adorei cada detalhe, assim. Já tinha visto o filme? Tinha, de 2002, aquele filme... Dá pra fazer um vídeo só sobre esse filme. Dá pra fazer só esse filme. Eu depois fui ver, muito depois, a versão do diretor, que é bem interessante, mas eu não acho que salva o filme não, cara. É esse filme que tem a cena da gangorra? Aquela cena é boa. Tem muito pouco do Matt Murdock como advogado, né? Que é o que, inclusive, muda na série do Demolidor. Tem bastante ali mesmo. E que é da hora, né? Até entrando meio sem entrar, mas já falando rapidamente do episódio, que é ele usando o poder pra ser advogado. Exato. Isso, inclusive, é interessante, porque isso na versão do diretor do filme de 2002 tem bastante. E é uma coisa que não sei por que motivos saiu da versão final do filme. Tem o Jon Favreau como Fog, né? Mas eu gostei desse novo Fog também. Eu acho que todo o núcleo em volta do Demolidor ali é legalzinho. É bom. Na realidade, eu diria que o núcleo em volta dele é os dois principais, que é o Fog e a Karen, e o Ben também, né? O jornalista. Cara, o Ben, eu acho que ele é o grande diferencial dessa primeira temporada de Demolidor. Porque eu gostei do ator, eu achei que ele encaixa muito bem. Eu não vou dizer que Demolidor começou essa hegemonia de heróis mais violentos, mas que foi fundamental, né, cara, pra construção de muita coisa que veio depois. Mas eu espero, cara, que com Thunderbolts aí e com a vinda do Admirável Mundo Novo, que esse filme eu não tô dando a menor bola, mas eu espero realmente que eles tenham aprendido com a lição, né, cara? Eu não sei como que eles conseguiram errar no Quantumania, porque, em teoria, é muito interessante, é uma exploração de um universo completamente novo que dava pra ter sido explorado muito melhor do que foi, na verdade, né? Muito, muito melhor. Se foi explorado, eu não sei, porque eu não vi o filme, eu não me deu vontade de ver o filme. É que foi jogado, na realidade. O Kang tá lá, tipo, falando lá como ele matou os Vingadores, que não sei o que ele é fodão, mas não mostra nada e... E papai é pra formiga. E apanha pra formiga. Ah, entendi. Antes da gente falar dos episódios, então, um por um, a melhor coisa da série pra mim, Wilson Fisk. Não tem como. É que é foda porque pra mim, o Rei do Crime não tava nem, tipo, sei lá, top 5 vilões que existem. Aquele cara... Não sei, cara, ele é fofinho, tu olha pra ele, nossa, cara bonitinho. Ele é muito bravo, velho. Eu já gostava do que eu já tinha ouvido falar. Eu até então nunca tinha lido nenhum quadrinho do Demolidor. Até então nunca tinha visto nada, só que eu sabia que o Wilson Fisk não era aquele cara que tava no Demolidor de 2002. Que era um cara bombadão, fortão e tudo. Quando eu olhei, eu vi que, cara, ele roubou a cena, não sei, não digo no primeiro episódio, até porque no primeiro episódio ele não aparece, ele aparece lá no terceiro, por aí. A construção do mito do Rei do Crime é algo excelente no Isso é foda Demolidor. Eu acho que ele, mesmo não aparecendo tanto no começo, ele tem muito tempo de tela ainda, ele tem muito aprofundamento. Eu gosto da ideia dele, de mostrar o passado do Wilson Fisk, que muita gente não conhecia. Eu não fazia ideia. E é bom, no episódio 8, se não me engano, que tem o pai dele lá e coisa. A gente já fala melhor, mas ali é um ótimo episódio. É muito bom. A relação dele com aquele chofer dele. É muito... Daqui a pouco... liga pra esse cara. Daqui a pouco eu pego o nome dele. Mas a relação dos dois é muito interessante. É, bom. Ele começando a conhecer a Vanessa é muito legal. Cara, eu gostei da Vanessa também, deram uma personalidade legal pra ela. Ela não é só a esposa do Rei do Crime. Tanto que nas primeiras vezes que ele conhece ela, meio que suspeita ali do que o cara faz, mas não é tipo, se joga pra ele de uma vez, não. Ela vai toda cadenciada, né? Entendendo o que acontece. Sim, isso é bem trabalhado, cara. É um dos poucas séries de 12 episódios 13 episódios da Marvel, que pra mim não perde a qualidade de nenhum episódio. Não tem a barriga. A barriga é o que tem nessa série. Até hoje em dia, às vezes, uma série de 8 episódios já tem aquele meiuca que... Tá, começando do início do episódio 1, então, João. Do acidente do Demolidor ali, que é mostrado até brevemente, né? Já começa ali direto com o Piá já ficando cego. E a gente já pode falar aqui também sobre a questão do passado, né? Da questão da relação dele com o pai dele e toda a questão da luta de como o pai dele morreu só pra deixar a criança feliz. São flashbacks, e são flashbacks pontuais, que eles não são aqueles flashbacks que acabam manchando
Não é um Naruto Não é demais, da vida. né? Não é demais também. Então eu gosto dos flashbacks, eu não gosto tanto assim do acidente. Eu acho que o acidente, É que o acidente já começa no acidente, ele fica cego e deu, tá, existe. tudo bem. Eu acho que a principal coisa do flashback mesmo é a relação ali do pai dele, apanhando pra caramba, dele, não, vou... Mesmo com os caras lá das Bet lá falando, não, toma tanto aí pra te apanhar no bagulho, e o cara não fazendo o que eles pediram só pro filho ficar feliz, né? E é interessante que o Matt, ele escuta a conversa, né? Que a luta seria comprada. Escuta. E ele que basicamente dá essa motivação pro pai. Isso é interessante porque causa uma camada de arrependimento no personagem que mais pro futuro ele acaba pesando muito. Porque ele se sente culpado pela morte do pai. Sim. E o pai dele, ele não... Ele acho que... Tu falou no início do vídeo que ele tinha morrido pra fazer o filho dele feliz. Eu acho que ele pensava desde o início que ele ia conseguir fugir. Tanto que ele pegou uma arma, tanto que ele... É verdade que ele tenta, mas não tem como, não dá tempo. Não tem como. Cara, eu gosto desses todos esses flashbacks. Eu acho geralmente criança, quando tá em série, muito chata. A criança mete o Murdoch que eu não achei chato. Continuando o episódio então, é aqui que basicamente é apresentado o Fog, né, que é o companheiro ali dele. E quando o assunto é carisma, cara, Aquele pra mim cara é um dos personagens mais carismáticos da série da Marvel, assim, disparado. Ele é um alívio cômico que não parece um alívio Que cômico. não tenta ser, ele não força. Ele só é engraçado por si só. Ele não força, né? Nash Hulk. E todas as outras séries da Marvel depois, cara, é uma série sombria que quando ele tá em cena ele consegue fazer uma piada ou outra sem destoar, né? Que funciona, Ele eu acho excelente. A Karen, desde o primeiro episódio, todo. Esse é o primeiro então, já pegando no assunto da Karen, que é ela sendo presa e eles indo fazer A primeira defesa que é com ela. É. Que daí é quando o Demolidor usa o poder pela primeira vez. Primeira vez não, mas que a gente vê em tela, né? Que é ele escutando os batimentos pra ver se ela tá falando a verdade ou não sobre a Alliance lá, sobre a empresa, né? Cara, eu acho muito interessante isso, porque a Karen nos quadrinhos, depois, futuramente eu fui ler alguma coisa, e a Karen nos quadrinhos ela é bem complexa, cara. E eu gosto dessa complexidade desde o primeiro episódio já colocado nela. Pra você ver, tantos personagens interessantes até, dentro do universo do Demolidor, que a gente quer que essa pessoa, que essa pessoa ficasse mais tempo. Então é mais um detalhe que acho que diferencia muito as séries antigas das séries atuais da Marvel, né? Sim. Porque a gente gosta dos A personagens. gente se importa com todo mundo, né? Até com... Pra ver o que é o chofer do rei do crime, o jornalista que aparece de vez em quando. Cara, os irmãos russos. É o diretor, né, que fizeram os Vingadores. Exatamente. Sim, com isso aí a gente se importa. Não, os Mas russos são... os russos são interessantes, cara. Eu não lembrava, logo eu acho que foi no episódio 4, que aparece os dois irmãos russos dentro de uma prisão, né? E eu não me lembrava daquilo. Sim. Que tinha essa profundidade. Sim, que é um dos irmãos querendo ir pra China, Japão, se eu não me engano, e o outro querendo ir pra Nova York ganhar vida ali. E justamente é o que sobrevive um pouco mais, né? E ele se sente culpado. E ele se sente culpado, tanto que ele fala ali embaixo, ele devia ter ido pro lugar que o meu irmão falou. Cara, é uma camada num personagem terciário que quase não faz diferença nenhuma e ele tem profundidade. É verdade. E eles não conseguem dar profundidade nem pra She-Hulk. Tá, pra final do primeiro episódio então, que é quando a gente vê o Demolidor com o uniforme preto pela primeira vez ali, que é ajudando a Karen, né? Não é o Demolidor amarelo, né? Do Jeff Loeb e do Tim Sale. Não acho é. que é o Tim Sale. Acho que é o Tim Sale que desenha. É aquele Demolidor do Homem Sem Medo, né? Cara, eu só comecei a me interessar por Demolidor por causa da série. E, cara, quando eu vi esse uniforme inicial, achei muito interessante. Porque é algo básico. É o basicão, é que nem o do Homem-Aranha, o primeirão, padrão, coisa ali, feito em casa, só que pro Demolidor ali. Mas é muito bem feito também, que eu acho as camadas até ele realmente ir lá atrás de um uniforme pica, né? Que é quando ele apanha bastante, basicamente. O que eu acho tosco é ninguém perceber que ele é cego. Porque ele tá Sempre tampando o olho. Tá sempre tampando o olho, Com um uniforme completo até daria pra entender, porque tem vários uniformes que usam Sim, máscara. dá pra Agora comprar. aquele lá eu concordo. Uma touca por cima ali, deu. Tá, agora no episódio 2, João, a Nick Fury das séries da Marvel, que é aqui que é introduzido a Claire. Bom, aqui ela era só uma enfermeira. Tudo indicava que ela ia ser o casinho do Demolidor, Que ajuda do ele, né? Matt, Sempre que toma um pau. Ela encontra uma pessoa dentro de uma... Acho que ela encontra o Matt dentro de um balde de lixo, né? Um vizinho dela lá que encontra e chama ela, que sabe que ela é enfermeira lá, e daí eles levam ele pra dentro. Cara, eu não dava nada pra essa personagem. Depois ela foi se tornar relevante. De verdade, ela até nesse começo ali, ela é a pessoa que cura, né? É a cura dele, sempre que tá assim, mal, chama ela. Ela é bem
ela tem essa função do roteiro de ser a pessoa que cura o Matt. Ela e a super regeneração do Matt Murdock, né? Porque o cara, em 2 dias ele tá mal, no outro ele já voltou. É verdade. Ela tem tanto a parte carismática que é mais pra frente ali no episódio que tem... É o dos russos, se eu não me engano, que fica preso com o Demolidor dentro de um prédio abandonado lá. Aí ele vai pedindo ajuda lá pra tentar... curar o russo ali, só Sim. que é o mesmo russo que capturou ela e bateu nela lá e coisa. Então, porra, é foda. Cara, e é interessante esse episódio em específico. Pra mim, esse é um episódio muito interessante, cara. É interessante como ele não, entre aspas, avança muito, porque é basicamente o episódio inteiro com ele com o cara ali. Exato. E também é vamos dizer assim, confronto real entre Demolidor e Wilson Fisk, entre Demolidor e Rei do Crime. Que é pelo telefone. Eles chegam a conversar. E o núcleo do Demolidor é um dos núcleos mais interessantes dessa série. E ele se passa num ambiente só. Dentro de um local abandonado. E tu não fica entediado, cara. Na verdade, é os momentos que tu fica mais tenso. Tá, pra finalizar o episódio 2, João. Aquela cena final, onde tem um moleque que foi raptado e o Matt, nesse episódio inteiro, né, vai tentar achar esse moleque. E quando encontra a localização dele, tem aquela cena que é meio em plano sem cortes, que ele vai escorrendo geral. É uma das melhores cenas de ação das séries da Marvel disparado. Tem essa e a da escada, né, que não é nessa temporada. É na segunda temporada. Então... E... o ator, né? Acho que é o Charlie Cox, o nome dele. Sim. Eu não acho que ele deva ser um Shaolin nas horas vagas dele, quando ele não é um ator. Mas convence pra caramba. Mas convence bem. E a ideia deles ficarem entrando de cômodo em cômodo e a câmera não chegar... Sim. Consegue dar uma boa amplitude pra uma pessoa como ele, que não é um lutador, conseguir fazer uma cena sem cortes. Aí você falou que tu comentou, que é basicamente eles entrando, digamos, na porta que tem aqui, aí a câmera só dá uma passadinha ali, aí a câmera vai se distanciando, aí até que aparece um cara aqui na frente e continua a briga com eles no corredor. E uma coisa que eu acho interessante é que, apesar do Demolidor ser muito foda, ele apanha bastante. Apanha muito. Episódio 3 então, João, que começa com um cara no boliche lá, que ele senta porrada no maluco, aí ele é pego e o Wesley, né, que ele trabalha lá pro pessoal do Rei do Crime, vai até o Demolidor lá na Nelson e Murdock e vai contratar eles pra proteger esse cara. Bom, é interessante. Eu me lembro dele ser um pouco afrontoso quando ele conversa com o Nelson e o Murdock. É. Que ele chega a falar alguma coisa da Karen, que, então vocês contratam todo mundo que vocês defendem ou só quem é bonito? É. Assim, ele já mostra um pouco de... E ele vai nesse carisma aí meio... Como é a palavra? Passivo-agressivo. Ele vai no sarcasmo bastante ali, tipo, tal sempre coisa, sendo educado. Seguindo no episódio, então, aqui a empresa da Karen lá começa a meter a mãozinha, né, pra ela não falar nada, e daí a gente chega na parte do júri, que é quando a gente começa a ver que o Wilson Fisk realmente manda em tudo, porque já vê que o pessoal ali do júri tem uns corrompidinhos. Tem um ou dois que estão ali. Pelo que parece, acho que o juiz também tá comprado, né? Nessa parte eu sei que é bem focado em uma das mulheres, que eles têm uns arquivos lá sobre ela, que daí, por causa disso, ela tem que votar contra ali pra prender o cara, né? Isso é interessante porque já desenvolve bastante o Rei do Crime e ele ainda nem apareceu, né? E aí que fica melhor ainda no fim do episódio, que é o quê? Que tu vê a dualidade do Matt Murdock, que tá lá protegendo o cara, mas o cara sai lá bem, entre aspas, do tribunal, aí aparece o Demolidor pra bater no cara. Exato, porque o Demolidor, em teoria, acredito que a ideia inicial do personagem é ir até onde a lei não consegue chegar. Sim. Então, é muito interessante. Isso só acontece, acho que uma vez nas 3 temporadas, né? Que é eles defendendo uma pessoa questionável, eles vencendo a causa e o Demolidor indo atrás. Lá atrás, E tem a primeira vez que o nome Rei do Crime é falado de verdade, né? E é muito foda que só dele falar Rei do Crime, o cara prefere morrer do que continuar vivo. Tá, 4º episódio então, João. Começando aqui. É aqui que a Karen conhece Conhece não, né? Ela vai atrás do jornalista pra ajudar ela, né? No caso lá da Union Allied. Bom, nesse primeiro episódio que aparece o Ben e aparece também a motivação dele, que é o fato da esposa dele estar no hospital e tudo mais. E, cara, isso dá uma camada pra um personagem que eu acho que foi aí que eu comecei a gostar dele, assim. Cara, nesse início, nesse episódio que a Karen vai atrás, acho que é no final dele, né? Que a Karen vai atrás do Ben. Não, é mais no início mesmo. Que ela já vai ali falar, contar tudo o que aconteceu com ela e dizer, tem alguma coisa aqui, temos que investigar. E ele fala pra ela se afastar, inclusive. Isso, exatamente isso. Ele fala pra ela se afastar
E ele, ao mesmo tempo, começa a investigar. É bem interessante, cara. Sim. Isso já mostra, isso dá outra camada pro personagem, né? Aí, até continuando nesse episódio, aqui que os russos começam a aparecer mais, e é onde eles descobrem até que a Claire tá ajudando o Demolidor lá, por causa daquele cara que o Matt joga do apartamento da Claire lá, né, que se machuca até o amigo deles, e dão uma surra nela lá e o Matt tem que intervir, né? Essa cena da tortura é realmente bem violenta, por uma série de heróis, principalmente. E é muito legal quando ele aparece. Porque ele consegue apagar as luzes. Ele apaga as luzes e entra no escurinho mesmo, tome. Na verdade, essa ideia é meio que chovendo molhado com o Demolidor, né? Mas é muito bem executado, cara. É muito bem executado. Não chega na cena de ação do segundo episódio, mas é bom. Mas é bom, é bom. Supre a necessidade de ação de cada episódio que tem que ter. Sim. No meio desse No meio desse episódio é onde aparece a Vanessa pela primeira vez aqui. Que é o Wilson indo lá comprar o quadro e conhecendo ela. E é muito interessante essa cena dos dois, porque o Wilson ele parece pequenininho perto dela, né, cara? Perto dela. A expressão corporal do ator interpretando é excelente, porque ele fica meio acanhado, ele... Não, eu acho que é o único personagem da série inteira que faz isso com ele. Porque ele tá sempre todo Sim, marrentão, sempre uma coisa, imponente, mas chega perto dela, fica mais calmo, tranquilo. Isso é muito interessante, cara. Mas daí até ela comentou, é nesse episódio ainda, que ela comenta ali que ele pergunta, né, ela recusa, daí ela fala, mas tu não vai comprar todos os quadros daqui pra mim poder ir contigo? Daí Aí ele não. fala que é uma mulher que se vende, ela Não vale a pena. não vale a pena. E, cara, aquilo ali, isso mostra muitos valores do personagem. Até indo mais pra frente no mesmo episódio, que é quando eles começam no jantar lá e ele começa a falar como ele quer melhorar aquela cidade. E, cara, é muito interessante como a versão dele de melhora tá disturpada, né? Assim como a do pai dele, talvez. Na realidade tem muito do pai dele nele, mas não tão descaradamente. Ele tenta não ser, mas ao mesmo tempo acaba sendo. Ele acaba agindo como, né? Aqui que a gente vê então, né, que a gente comentou da relação dos dois, que começa a ver que é aqui que o Russo, um dos irmãos aparece e pra atrapalha. pedir desculpa, né? E atrapalha ali o jantar e ele... Aqui que ele vai atrás e acontece a cena final lá. A cena do carro, é excepcional. E aí ele dizendo, né, podia fazer qualquer coisa, mas não interrompesse lá no lugar onde eu tô, um jantar. Seguindo no episódio 5 aqui, ele é basicamente a continuação, então meio que já segue, que continua o Wilson Fisk e a Vanessa, no relacionamento deles, saindo mais vezes. E é nesse episódio que o Vladimir lá, que é o nome do irmão que ficou vivo, né, descobre toda a treta, meio que de primeira acha que até o Demolidor tá por trás disso. Por um bom tempo, na verdade, isso é só desmistificado nos próximos episódios. Não, acho que até no final desse, porque mais pro final desse é quando ele começa a se preparar e botar os anúncios pela cabeça do Rei do Crime. Que é quando ele começa a preparar todo o armamento e aí a gente vê aquela lógica do Rei do Crime tá sempre 1000 passos à frente. Sim, e do Vladimir pensar que o Demolidor trabalha pro Rei do Crime. Pro Rei do Crime, Até não sei se quer adicionar, mas é nesse episódio no final que realmente o Rei do Crime mostra o que ele quer pra cidade, né? Que ele explode todos os negócios dos russos lá pra acabar. E é muito bem introduzido. E uma coisa que a gente não falou, do início ao fim desse arco, tem muito do Fog e da construção com a Karen e tudo mais, deles tentando ajudar a senhorita... A senhora dos apartamentos lá, que querem despejar ela. Exato. Sim. E é bem interessante essa parte. Do sexto episódio, a gente até comentou antes, que é esse aqui que rola questão de só tá o Demolidor e o Russo, basicamente, no episódio inteiro. E também tem bastante da Karen e do Fog, né? Então, aqui que começa a parte que tu comentou, né? Dele estar lá com a senhora, que daí é uma explode relação. tudo, Então, no final do último episódio, explode e pega a casa da senhora lá, que tá sendo destruída. E aqui é onde eles vão pro hospital, até levar ela. Tudo. Que o Fog, ele no final do episódio passado, ele começa a correr pra ver se tem alguém ferido. Sim, dando uma de herói. Tanto que no hospital tu vê que ele tá machucado também. Sim. Mas ele nem se importou na hora, tanto que ele nem sabia. Ele tava na adrenalina, vou ajudar os outros antes de... deixa eu ver se eu me machuquei, né? O cara se preocupa mais com os outros. Depois tem esse arco que ele é mais pra encher linguiça, mas não é um arco de encheção de linguiça muito chato. É algo necessário. Tem o Ben Urich também do lado de fora do prédio, conversando com aqueles dois policiais corruptos. E esse é um dos episódios que eu assistindo pela terceira vez. Fui ver pela terceira vez. Eu assisti na segunda agora, só assisti na época pra e agora. Pra mim, esse é um dos melhores episódios. E eu não tinha essa impressão quando assisti. E é louco que não... É o que eu falei antes, não acontece praticamente nada assim que vai levar muito pra frente. É o núcleo ali que funciona. Pra mim, eu acho que leva muito pra frente no sentido de... Finalmente, o Demolidor descobriu o inimigo dele. E eles têm esse primeiro confronto por telefone, né? Por aqueles ok-toks de policial. Até antes de acabar esse episódio, que tem todo o desfecho deles indo pro túnel lá, né? E o Vladimir ficando pra trás. Ficando pra trás. E mais uma camada aí de... Não, ele queria matar o Demolidor o episódio inteiro. E no final ele só acabou salvando o Demolidor. E ele falou, cara, tu vai
cuidado pra não te transformar no próximo Wilson No Fisk. próximo Wilson Fisk. E, cara... Isso é batido bastante ainda pelos inimigos dele ali, falando que é tipo ele e o Wilson Fisk estão aqui, só que... Eles são praticamente iguais, né? Eles tentam passar essa ideia e é bem interessante como eles passam isso. Uma das coisas boas, até antes da gente pular pro próximo episódio, que nesse aqui é mostrado como o rei do crime é pica e controla todo mundo. Que é quando o policialzinho lá chega todo, achei eles. Daí ele se machuca porque o Demolidor bate nele. Sim. Aí entra os policiais lá, que ele tá todo machucado, me ajuda aqui. O cara vai lá e mata ele. Pois é, e aquele cara era um bom policial. E a gente percebeu isso, porque ele não cede à chantagem do Demolidor. Ele chama reforço. E aí o reforço que é do Wilson Fisk que e acaba dá o matando fim ele. nele. Episódio 7, João. Começando com a introdução do Esse Stick. episódio é bom. Começando na correria. Daí o Stick aparece e tipo, o cara super com medo dele. Cara, esse episódio é muito legal. Eu gosto muito desses flashbacks. Uma coisa que a gente não falou dos outros episódios, né? É o Matt Murdock com o padre, né? Que ele tá volta e meia conversando com o padre. Percebe que o fato dele ser católico, essa religiosidade dele se dá muito porque ele morava praticamente dentro de uma igreja. E o Stick aparece... É o contraponto, né? É o contraponto, E é interessante como... ele cristão e como o Stick moldam a personalidade dele somado também com a tragédia do pai. E, cara, o Stick é muito legal. E ele, desde o início, mostrando o flashback dele, dando um sorvetinho pro gurizão e coisa ali, dizendo, vai focando, não sei o que, vai dando as dicasinhas pro guri ali e ainda dá uma lição de moral nele, dizendo, não, porque o gurizinho, não, porque isso aqui é uma deficiência, não sei o que. Não, é uma deficiência se quiser que seja uma deficiência. Tá no meio pro final aqui, onde o Stick aparece pra ele já, pra ele adulto, né, onde eles se reencontram, e onde ele conta que tá atrás do Nobu lá, da criancinha. Ele tá atrás da criança, né? Que a gente não sabia que era uma criança. Tava atrás do céu negro. Pode ser uma arma que... Já na hora, não sei tu, mas eu pensava, deve ser um canhãozão, fuzil, um negócio. Eu pensava numa arma também, numa espada mística, também. sei lá. Alguma coisa nessa vibe. Bom, só voltar um pouco pro passado, que é quando o Demolidor ele encontra aquele velho reclamão do Wilson Fisk. E o velho dá um ataque de arma de choque. Eu acho que até... sim, é nesse quando ele conhece Conhece não. Na verdade, só por perceber o Stick ali, ele que ele se distraiu e acabou tomando. Cara, é interessante porque eles têm um início de uma luta que vai começar... E daí vai pro flashback e daí a luta acaba. E na realidade tem uma luta em flashback, praticamente, que é eles lutando, aí volta pra ele no passado, fazendo os mesmos golpes com ele criancinha, ensinando. Sim. Aí volta pro futuro e ele, aprendeu a contra-atacá-lo. E essa cena é muito interessante, cara. Porque no final da batalha, no final da luta, o Matt dá uma pulseira pro... Sim, caralho, aquela é foda pra caralho. E no final do episódio, do episódio 7, ele encontra a mesma pulseira que... Depois da briga deles aparentemente final, o Stick tinha jogado fora, né, cara? Dá a entender ali, cara, ele não liga mais pra mim, meio dane-se coisa, e no final ele vê ali... Tanto que ele fica mal no final, Ele fica mal, dá pra ver o que... E é interessante que o Stick fala que não é pra se formar laços com ninguém. E é justamente quando ele forma laço com o Matt que ele vai embora, né? E até da parte da criança aqui, a disparidade dos dois, que é o Demolidor, não. O cara, dá um... O que ele... Arc Flash, eu não lembro? Que daí ele vai lá e desvia um negócio e não, a gente não faz isso. Aí o cara desaparece do bagulho, vai lá, volta lá, eu matei o piá. Tanto que é isso que dá o estopim da batalha, né? É. E é interessante que o Demolidor, ele se esforça pra não ser esse cara que faz o que é necessário a todo demais, custo. Ele vai... Tá no limite. Ele tenta não ser muito igual ao Stick. Tá, no episódio 8 tem a Karen e o pessoal agora já contando tudo. Basicamente todo mundo sabe de tudo já. O Fog já entrou na questão lá da Karen e do Ben, o Demolidor acabou entrando também no negócio, o Matt no caso. Nesse aqui também tem aquelas tretas dos policial daí. Como nos episódios passados, um dos policial levou o tiro lá Foi baleado por um sniper, exatamente. E o colega dele foge, enquanto o Ben fica e tenta ajudar esse cara. Ajudar o cara. Não, o colega dele é medão, né? Tanto que aqui que eu fiz que convence ele nesse episódio é ir lá e injetar o bagulho no cara pra sumir de vez esse cara em é um bundão. E ele vai tentar fazer isso e acaba não dando certo. Eu acho que o Demolidor não aparece. Ele consegue. Só que o Demolidor aparece também, só que já é tarde. O cara já tinha... Tanto que ele é tão burro que aparece no bagulho, quando o cara injeta, os polícia aparecem e ele o que ele consegue é só fugir, né? Não, e ele usa desculpa boa ainda. Não, o cara entrou aqui, botou o bagulho e vazou. Ele conseguiu se safar ainda. E foge do rei do crime. E, cara, uma coisa que a gente não falou do episódio 7, dos outros episódios, é o Nobu, né, cara? Nobu, que é um personagem muito legal. Aí, seguindo aqui, então, é nesse que a Gal confronta o Wilson Fisk, dizendo que por causa da mulherzinha lá, ele tá virando... Ele tá ficando fraco, ficando fraco. E é aqui que a gente tem a origem dele. E, cara, é interessante que o diálogo entre a Gal
e o Rei do Crime, porque o Rei do Crime ele finge não saber nenhuma língua, além de falar No inglês. outro ele tá falando japonês normalzinho, né? E, cara, é interessante também esse diálogo em questão. Então, no passado aqui, da origem do Rei do Crime, que é quando tá o Pablo Marçal e o pai do Wilson Fisk lá na prefeitura lá. E aí que começa já a mostrar que o tiozinho não é boa pessoa, não. Aí já começa a dar indícios de que... os indícios já o- são dados logo de começo, né? Mas A gurizinho forma é como de ele boa. trata o filho, Uma gurizinha era tri de boas. Poderia ter o um moleque final era muito tranquilo, diferente. Ele era até uma criança quieta. Tanto que começa a dar merda quando o gurizinho não tá lá, a mãe dele tá ajudando ele lá e coisa, e ele pergunta quem fez isso contigo, que ele tinha apanhado lá. Uhum. Ali que começa realmente a dar... A dar um problema, exatamente. E é interessante que eles vão construindo o lance das abotoaduras do Rei do Crime, né? Sim, que ele usa sempre a mesma. Que ele tá sempre usando a mesma e tudo mais. Eu acho que nesse episódio ele já troca, não sei, é nesse episódio que ele troca as abotoaduras um no outro. É nesse no final que ele conta, na realidade, essa história pra Vanessa, e a Vanessa não. Hoje eu que escolho. Simbolizando que, tipo, ele deixou pra trás. É a nova fase. Mostrando a importância da Vanessa no bagulho de novo. E é uma puta evolução, e o cara só foi aparecer realmente no quarto episódio ali. Terceiro, quarto, Aí no final do episódio, então, que eu falei que realmente esse episódio era bom, é quando o Demolidor conta pro Ben sobre tudo lá, basicamente. Agora o Demolidor, não, o Matt Murdock. E o Ben começa a escrever a matéria e o Wilson Fisk aparece na TV pela primeira vez. Tipo, antes de contar quem ele é, ele se mostra. Exato. E é interessante que o Ben Urich, em nenhum momento, eu acho que dessa série ele conseguiu fazer uma matéria. Né? Não consegue. Coitado, cara. Porque quando ele vai escrever, ele é interrompido pela mesma matéria que ele tava pra escrever. Pela segunda vez dá toda a treta, mas sim. E que é o Wilson se mostrando pras pessoas, mostrando a cara dele. dele. Ele é o salvador, né? A mesma coisa que ele falou pra Vanessa, ele fala agora. E eu acho que isso é muito influência da Vanessa, inclusive. Dele se mostrando pras pessoas que ele é o salvador. E isso ajuda pra caramba, né? Mais pra frente, o pessoal acreditando nele, entendendo. O Wilson Fisk sim, cara, gente boa e tudo. Não, pra caramba. O Rei do Crime é aquela coisa. Todo mundo sabe, pelo menos a lembrança que eu tenho de animações e tudo mais, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe que é ele, só que ninguém consegue ligar os crimes da pessoa. Então é interessante ele se revelar em algum momento da série e é muito bom que seja na segunda metade ali. No episódio 9 agora, é aqui que o Demolidor... Aqui que a gente vai falar, acho que um pouquinho mais, que é a relação do Demolidor com o padre lá. Que é aqui que ele começa a falar, e se matasse alguém, se não sei o quê. E até aqui que ele vai lá falar com a Vanessa, né? Porque ele vai comprar um quadro, ele conhece a Vanessa, fica de frente pro Fisk. Bem legal. O Matt Murdock, e volta lá e fala, tipo, conheci a pessoa com quem o diabo se importa lá, não sei o quê. Isso é interessante, porque a gente já vem do episódio 7, que é o Stick fazendo o que é necessário a qualquer custo. Cara, é interessante, porque o padre, ele não dá ele não fala, não faça isso. Ele não fala, faz isso ou não faz. Cara, ele fala, naquele momento que eu vi aquela pessoa fazendo aquela coisa, pra mim ele era o diabo. Então, basicamente, ele... Não vamos colocar nessas palavras, mas ele quase recebe o aval pra fazer. E ele não faz. Tanto que, eu não lembro se é nesse ou mais pra frente, mas acredito que aqui já saiba que quando ele pergunta as coisas ali, tem uma certa hora que ele pergunta, sabe quem eu sou? Dele, eu já suspeito. Tipo, o padre já sabe que ele é o tal do vigilante lá e coisa, só porque ele vai contando, né? E esse padre some depois da primeira temporada. É um bom personagem. E essa história que ele fala e tudo mais é uma camada também pro personagem. É legal as partes que ele vai lá pra discutir o que ele tá fazendo, que não anda, que... Mas agora, personagem secundário de alguma série atual da Disney, tem isso? De verdade, pra mim é que eu acho que ainda assim é o auge ali do... os caras quiseram acertar de primeira mesmo pra fazer tudo pra muito bem feito. E aqui, infelizmente, a parte da veinha. Que é quando o Nobu começa a conversar com o Wilson Fisk, eles veem que tem que fazer algo aí pra mexer uns pauzinhos aí e acaba acabando com a veinha lá do caso. E é interessante que o Demolidor vai atrás do drogado depois. Ali eu pensei que ele fosse matar o cara, ele não mata o cara. Ele manda se entregar Ele só, manda o cara se entregar e o cara morre, né? Mas é muito interessante. E é nesse episódio que ele toma um pau do Nobu, não? Sim, agora ele conversa com o cara, aí ele tem a localização lá, que eu não lembro se é o Wilson Fisk, se eu não me engano não é, que ele estaria lá. Aí ele vai lá e o Nobu tá esperando por ele já pra tirar o X1. Cara, na boa, o Nobu arrebenta com o Demolidor. Mano, aquilo ali foi roteiro. Pra mim, aquilo ali o roteiro, pra mim, é o Demolidor ganhar, porque o cara é muito... Sim. Roteiro gigantesco que o Demolidor ter vencido, pra mim é um grande erro do filme. Acho que ele podia ter só fugido dali. Ele apertou o R1 dos Mortal Kombat Injustice, que é usar o cenário lá pra... O que por si só já é injusto, né? Mas bem forçado, né? Depois do Demolidor tentar ir pra cima do Wilson Fisk. Ele toma um pau também. Mas você já tava quase morto e mesmo se estivesse bem...
E aqui que ele dá a liga, até que ele comenta que ele tenta, tipo, furar o Wilson Fisk e, tipo, o coletinho E o manto do John não- Wick não ali, permite, não faz. Aí aqui no final, então, até, não sei se quer comentar mais alguma coisa da luta, mas no final, que é quando ele volta pra casa todo ferrado e o Fog descobre ali. Descobre. É interessante que é essa dualidade, né? Entre o Fog não concordar, mas ao mesmo tempo não impedir, que dá o tom pra segunda e próximas temporadas, até pra defensores, né? Tanto que entrando agora já no episódio 10 aqui tem toda a treta dos dois também ali, dele, tipo, bravo porque o cara não tinha contado pra ele. Porque ele disse, por mim aceitável, mas é que tu não contou tudo. Pô, achei que a gente era amigo. Não. Ele não só não conta, como ele esconde muita coisa. Né? Muita coisa. Ele esconde bastante coisa. É bem difícil uma amizade se recuperar. E é nesse episódio também que vai mostrando os flashbacks lá, dos abacates lá, tudo, da relação deles, conhecendo. Aquilo ali é bem legal, cara. Da hora. E dá uma frasezinha que fala da Electro. Dá o iniciozinho da Electro, que pra mim, quando eu comecei assistindo, nem pensei nisso. Eu acho que 90% das coisas que tu olha assim de mais temporada, tu decide voltar pra primeira, tu. Mas isso aí não é o que vai acontecer lá na frente, não sei o que. Só que quando a série é boa, né? Aí no passado ali, até não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas tu vê que a amizade dos caras é foda, que eles conhecem aqui, e daí o Matt até lá na frente, num caso, ele. Não, a gente tá protegendo as pessoas erradas. Daí ele, acho que eu vou sair, o Nelson lá vai junto, né? Não, se tu vai eu vou também, não sei o que, porque eu confio em ti. Sim, E é interessante que eles estavam estagiando, né? Tava estagiando. E eles iam tava assim, ó, tava assim pra chegar. Pra serem efetivados e... Largou tudo, só porque ele não acreditava naquilo mesmo. Cara, isso é bem legal, porque mostra que o Fog, apesar de querer muita grana, ele quer fazer o bem, né? Não, o cara é mais ele é uma amigo pessoa do que boa. Eu acho que nem foi, não só pela amizade. Não, é porque ele acreditava também. Realmente senão ele é uma ele... pessoa boa. Tanto que a mulher lá, ex do Fog, que aparece até na série ali, A Marcy. ela aparece pra ser o contraponto ali mesmo, da que aceitou mesmo pelo dinheiro, porque ele comenta, mas tu era boa, não sei o quê, mas não, ela foi pelo caminho mais fácil ali. E depois ela se demite no final, né? Sim, daí tem a redenção da personagem melhor que a She-Hulk. Essa eu não vou dizer que é melhor que a She-Hulk, mas ela tem carisma. Não, mas a She-Hulk tem carisma, ela rebola. Cara, vamos pro próximo. No meio do episódio agora, a gente vai encontrar a mãe do Fisk, que a Karen lá recebe o papelzinho do Ben, porque a minha mulher tá ruim. Daí ela, isso aí não se faz, mas ela leva o cara lá pra mostrar. Isso aí foi uma sacanagem. Isso aí foi sacanagem. E só pra ver a mulher lá, porque ela já sabia que tava. Aquilo ali foi um jogo de manipulação. Não, aquilo lá é pior filho que eu da fiz. puta. Aquilo ali não é legal. Não é nem um pouco legal. E interrogar a velha. E eu vou dizer que fica pior ainda, mais pra frente, quando a mulher do Ben lá fala, não, porque ele considerava uma filha que ele nunca teve. Daí eu lembro que merda que ela fez com o cara lá de levar. Porque foi culpa dela ali, basicamente. Foi culpa dela e ela não se sente tão culpada, na minha opinião. E no final do episódio aqui é onde a gente vê que realmente o núcleo do Wilson Fisk ali já tá meio cagando pra Vanessa lá, que é onde eles envenenam as bebidas na festa lá. Isso é interessante, porque a gente eu assistindo pela terceira vez, eu já conseguia, eu não lembrava quem tinha feito aquilo. Mas já dava pra suspeitar. Eu suspeitei, na verdade, até nem lembrava que tinha sido os caras, mas porque o veinho, na hora que tomou um bagulho, tu não via que ele tomava, ele só ficava aqui, daí termina o negócio, ele larga ali, aí chega no hospital ali, eu bebi também, hein, não sei o que, tipo, ele meio... Cara, mentindo sem saber. Ele não sabe mentir. Ele é um que não sabe, dá pra ver na cara aqui. E cara, é legal, acho que não sei se é nesse episódio ou no próximo, que ele tenta chantagear o Wilson. E o Wilson igual mata ele. Aquilo é muito bom. Tipo, não, eu tô pro cara lá, não sei o que, não sei o que. Então tá. Mas a gente vai chegar lá. Esse episódio 11 agora até acho que é mais transição que o anterior e tem muito do que a gente acabou de falar. Que é a parte do hospital lá, que ele vai levar a Vanessa, mas no final que o Wesley fala lá, né, liga pra mãe e a mãe se lembra que a Karen foi visitar ela, e é onde até tem toda a questão do Demolidor indo atrás do uniforme e conhecendo o estilista lá, Exato. O estilista é bom. O estilista. Cara, é interessante esse episódio, porque ele é um episódio. São 2 episódios quase de transição. Eu acho que eles funcionam como de desenvolvimento, e eles não dão aquela barriga pra série que tu falou. Porque são episódios que coisas acontecem e coisas que a gente se importa. Aqui que acontece a cena que tu comentou, do Wesley todo pimpão lá, mas ele vai lá e taca a arma na frente da mulher, porque ele se garantia. Tanto que ele comenta, né? Não achava que ia deixar a arma carregada aí contigo, né? Mas deixou, o cara era muito confiante. Ele realmente é muito confiante e a Karen, isso mostra um passado que a gente não conhece da Karen, né? Que ela, diferente do Demolidor, ela tá nem aí, né? Ela nem pensa muito, ela só... Tanto que ela fez com o Ben lá... Ela manipula não pensa muito. De Ben. Daí você já vai percebendo que ela é uma personagem com algum passado, né? Um passado tenebroso. Cara, a morte, eu falei que eu gostei bastante do chofer, que eu gostei bastante desse personagem, só que eu acho que é muito importante pro Wilson a ausência dele.
Sim, aí já até dá pra engatar já no episódio 12, que a Karen se livra da arma, a Vanessa acorda. Mas, curiosamente, o Wilson não se preocupa tanto com a Vanessa, porque quando ela acorda, ele, que legal, não sei o quê. Vou avisar, tipo, o Wesley lá, que é o amigo do cara. Cadê ele? Aí eles levam ele lá pra encontrar o corpo do Wesley. E que cena, cara, ele sentado ao lado do amigo morto. É realmente muito pesado, né, cara? E daí ele descobre alguma coisa relativa ao que ele ligou pra mãe, daí ele vai atrás da mãe, se eu não me engano. Sim, ele leva a mãe pra outro lugar pra tirar ela de lá. E ele descobre referente ao Ben mais pro final desse episódio. Sim, que é quando e o Ben... curiosamente, eu não sei se foi a mãe que disse ok, mas não falam nada da Karen, né? Tanto que na parte do Ben ele pergunta se tinha mais ok, ou cara, ele que não ligou. Mesmo que pra uma velha, eu acho que uma garota loira bonita causaria bem mais impressão do que o Ela Ben falou Luke. sobre a garota loira pro Wesley, não? Pro Wesley, Aí um outro núcleo que até... pode achar legal, não sei, mas pra mim é meio whatever, que eu acho que se perde até, que é da questão da heroína, que tem a parte dos ceguinhos com a Gal lá, que o... É que é foda que tá acontecendo tanta coisa do Wilson, do Wesley, não sei o quê, que a gente acabou nem falando muito. Mas tem essa investigação tanto do Matt Murdock como do Demolidor, do tráfico de drogas lá que a velha faz, da produção. Dos caras que ficam cegos porque querem também. Bem pesado essa parte. E a velha é uma que vaza também depois do bagulho, né? Essa velha não... Porra, pra mim, ela não devia nem estar em Defensores, eu não gosto muito dela. De verdade, acho que a melhor cena dela é que ela conversa com o Wilson Fisk, mas... Pra mim, ela podia ter morrido ali, o Wilson podia ter matado ali. Podia ter matado ela. Aí, continuando aqui no episódio, é aqui que o Fogg conta pra Ace, e a Ace começa a ajudar ele, né? Tacando as informações internas lá da empresa e tudo. Sim. E que o Wilson Fisk descobre sobre o Ben e o tiozinho vai de arrasta. Cara, o Ben morrer é complicado. Era um personagem muito... Eu gosto do Ben. É um personagem muito legal. Mas... Cara, era necessário. Acho que ele morre logo no começo do episódio, né? Não, é no final desse. É no final desse. É pra dar um gancho mesmo, tipo, pô... É uma morte necessária, na minha opinião. Porque eles mataram... um dos principais, basicamente. Então, ter essa volta, assim, é bem importante, tanto pro Wilson Fisk. E o Wilson, ele explica muito bem porque ele vai matar o Ben. Não, e é louco isso ele, né? Não, porque muitos já me ameaçaram e ele sentadão, assim, tipo, tu assim, né? Eu não tô aqui pra te ameaçar. Eu tô pra te matar. Daí o cara levanta e tom. E cara, tu olhando a conversa, tu não percebia que ia pra esse lado. Só começa a perceber quando o Wilson começa a falar da mãe dele. Sim, é ali que pegou, na verdade. É o erro. É um bom monólogo, um bom diálogo. Episódio 13. A enterro do Ben, onde a gente comentou que a Karen não se preocupa tanto. Não. E é interessante essa cena, porque ela fala que tudo indica que o culpado é o chefe do Ben. Sim, o chefe do Ben é o culpado. É o culpado. Não é ela, de forma alguma. Tanto que a todo custo ela não. Porque o chefe do Ben tem que olhar isso aí, que ele tá ajudando o Fisk, que no final nem era ele. No final era, não tipo, era uma aleatória. aleatória. É uma figurante. É complicado. A gente não falou da cena do Ben sendo demitido, né? Mas é uma boa cena também. Que foi no final do último já, que é quando ele vai pra casa e decide escrever. É bem legal essa cena. E, cara, esse episódio, pra mim, tem a luta mais desnecessária, porém necessária da série. Qual luta? Que é a luta do Demolidor contra o Wilson. Afinal. Ele podia ser só preso. E nem aparecer o uniforme. Que eu acho que ficaria uma coisinha a mais pro próximo. Pra mim, esse é o episódio do super-herói mesmo. Que é ele com o uniforme. Mas só que era necessário mostrar o Demolidor pras pessoas. E então tem aquele lance que ele já tá encaminhado pra ir embora. Daí ele acaba sendo separado da esposa pelo Demolidor, porque o Demolidor sai vencedor. Numa cena bem interessante de flashback também, dele tendo a visão de que os Murdock sempre ficam de pé e tudo mais. E ele apanhando pra caramba também. Não, apanha pra caramba. É uma luta franca, né? Sim. Entre os dois apanham, os dois batem. E, cara, só o que não é bom nessa... Esse é um episódio legal que fecha bem, pra mim tá longe de ser o melhor episódio da temporada. Não, e até nesse que a gente comentou lá do velhinho que se garantiu demais, que ele tava com o policial preso lá e mesmo assim o Fisk cagou pra ele. Cagou e matou, E daí é onde o Demolidor vai lá, salva o policial. E ele conta tudo, né? Que daí é onde começa as prisão e prendem o Fisk. Né? Onde surpreendentemente prendem o Fisk, né? Só em série de herói pro político ser preso no final. Que não é também, né? Que ele solta rapidinho também. Não, então, ele é preso, ele tenta se soltar, ele existe. E daí é pego de novo. É pego de novo. Bom, é um bom desfecho, mostra o lado herói e, cara, abre um puta de um precedente pra outras séries de heróis, umas que vieram depois, umas boas, outras não tão boas. Pra finalizar, então, isso aí, no final até, o que a gente falou, o Wilson Fisk é preso, eles voltam lá pra Nelson Murdock, agora com a plaquinha nova aí, que voltou
o pessoal e... A plaquinha veio, foi jogada no lixo, voltou. Mas no fim tá tudo bem com ela. E, cara, é interessante que, cara, eu queria até te agradecer, porque eu não ia ver essa série de novo. E eu assisti essa série de novo. Curiosamente, eu vi de novo, e agora a segunda vez. Então, eu assisti essa pela terceira vez, mas eu não ia assistir de novo. Eu assisti de novo e, cara, foi uma experiência muito legal, cara. Porque acabou remetendo a muita coisa do passado, né? E não só no passado, mas é o que tu comentou, tem coisas que lá em 2015, 18, 19, sei lá quando, pra agora, de novo, é totalmente diferente. Coisas até que a gente não tinha cérebro pra entender, né? E também, com a bagagem, vindo agora de tantas coisas que aconteceram, tu vê que uma das primeiras dos caras foi melhor que... A gente comentou, tem, óbvio, coisas ruins da própria Netflix, mas é muito melhor que muitas coisas que saem agora também. Não só de super-herói também, como série. No geral, né? Porque é bom, né? Porque é bom quando vê isso. Mas acho que é isso então, João. Obrigadinho. Quer dar tchau, pessoal? Adeus.